Shalom! Shalom! Estamos aqui nesse lugar especial, na nossa gleba, onde o Senhor escolheu para estabelecer o nosso centro apostólico, o Hub 5x7 Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações, de volta ao plano original. Aleluia! Hoje nós estamos com a pastora Vera aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Amém, obrigado pela oportunidade. Uma pastora querida, amada. Amém. Muito amada. Amém. E que veio compartilhar hoje também o seu testemunho, a sua Isso. história, esses processos, né, Vera? Muito. Essas estações com o Senhor. É verdade. Então nós já vamos começar do começo. Vera, de onde você veio? Qual foi a sua origem? Minha origem foi meus pais, minha mãe empregada doméstica, meu pai motorista de táxi de ambulância e que conseguiu formar as filhas, né? A minha irmã em administração, eu em direito e estamos nessa caminhada até aqui. E você, profissionalmente, né, hoje você está aposentada, bem-sucedida. Onde que você desenvolveu sua carreira profissional? Trabalhei 40 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fui diretora de cartório e me aposentei no Gabinete dos Desembargadores, ali no Direito Público, ali na Avenida Ipiranga. Que benção. Uma mulher Olha inteligente, capaz, competente, guerreira. guerreira. E como é que você, então, se encontrou conosco? Na escola de Sacar. E como é que foi? Aquela escola de Sacar, gente, me desconstruiu todinha, me transformou. A partir da escola de Sacar, a minha vida foi transformada, Foi assim, da água para o vinho. Foi interessante, pessoal, porque algumas aulas que eu ia dar em São Paulo, porque eu saía de Londrina para ir para São Paulo, eu me hospedava na casa da Vera e da Eliana. Isso. Pernoitava, né? Pernoitava. E lá a gente tinha uma conversa com uma pessoa muito especial. Quem era essa pessoa especial? Meu esposo, João. João. Gente, ele fazia uma comida, meu Deus. Eu só conheço de ouvir falar, viu? E Eu não tive essa experiência. dávamos boas risadas. É verdade. Era um tempo muito precioso. Mas Vera, como é que era o seu relacionamento com o seu esposo, o senhor João, antes da escola de Sacar? Eu vivia com o meu esposo em contenda. Contenda. Sim, Palavra de avanço de ontem. Em contenda, porque eu já era pastora, né, naquela época, e ele não me acompanhava na igreja. Mas por que ele não te acompanhava? Ele não queria ir na igreja porque não era o perfil dele. Mas quando você vai para a escola de Sacar e também, né, você começa a se alinhar conosco, começa a haver uma revolução aí. Sim, porque eu ia para a igreja, ficava o tempo todo na igreja, no serviço, sim, ou levava serviço para casa, né? Não dava atenção para ele, né? Na escola de Sacar, eu aprendi sobre o Shabat, as festas bíblicas, a importância da família, né? A primeira unidade de guerra, família, né? E eu comecei a desconstruir isso, né? E até o dia que o apóstolo Adriano, né? Eu estava à mesa com o meu esposo, o apóstolo Adriano e minha irmã, e eu falava, apóstolo, que absurdo! Eu vou na igreja como pastora. Não é assim, né? Você olha e fala, Que doçura! Docinho de coco! Você viu que ele é firme! Que absurdo! É um absurdo! Como que ele não vai na igreja comigo? É um absurdo isso. Aí vira o apóstolo Adriano e fala para mim, quem disse que o ministério dele, o dom dele é dentro da igreja? Gente, aquilo foi um banho de água fria, assim. Eu fiquei muda. Foi? Foi. Foi. O véu do silêncio. Assim. Acabou o assunto ali. Claro que o meu esposo, eu falei, tá vendo? Tá vendo? Porque meu esposo, ele falava do evangelho na obra, porque ele era empreiteiro de obra, né?
E lá com o povo que trabalhava com ele levava o evangelho. Sim. E ele pastoreava esse E ele pessoal. Né? pastoreava esse pessoal, né? E tanto é que muitos deles vieram para Cristo, muitos deles a família foi transformada por causa do que ele conversava, falava, levava o evangelho do jeito dele, na linguagem dele para as pessoas. E pessoas talvez que se você falasse assim, vamos lá na igreja, no culto, Não iria. não iriam, né? Teriam muita resistência. Seria. E depois que você mudou, porque aí você... Mas eu acho que é interessante o conceito, igreja Isso. nuclear, igreja estendida, né? Fala para o pessoal aí na prática. Na prática, ele evangelizava, pastoreava o pessoal lá na obra, né? Porque ele era empreiteiro de obra. E passou a vir comigo na igreja, no centro apostólico, que antes ele não vinha. Né? Então ele vinha nos treinamentos, no culto de primícia, e depois voltava lá para a obra e evangelizava, pastoreava o povo na linguagem deles. Por quê? O ministério dele era na igreja estendida. E não na igreja nuclear. Não na igreja nuclear. E só trazendo aqui a memória, igreja nuclear, o que a gente usa esse nome, né? Sim. É essa igreja que se encontra, Que congrega num lugar específico, semanalmente, com as suas atividades, em que as pessoas são edificadas, são ali... tem comunhão entre si, vamos dizer, esse formato que todo mundo conhece, né? E a igreja estendida, quer falar? Enquanto ele estava ministrando os peões lá, que a gente fala peões na obra, né? Sim. Eu fazia a minha parte, né? O meu chamado Na igreja nuclear. Na igreja nuclear, né? Aí tinha a parte de intercessão, tudo, até chegar no Ministério de Polícia. E essa é a questão. Todo domingo no culto, né? Então, mas aí a compreensão da importância. Fala pra Exatamente. gente como que você viu a importância da compreensão da igreja estendida. A partir daquele momento que o apóstolo conversou com meu esposo, eu percebi que tem várias pessoas que não têm o chamado na igreja nuclear, e sim na estendida. Que é no lugar de trabalho. Que é o lugar de trabalho, né? Então ele lá na obra, o médico no hospital, né? O professor na escola, né? Tem pessoas que congregam em igrejas que não têm não vai ter compreensão. Esse serviço dentro da igreja nuclear. Vai estar participando, como nós temos muitos que participam. Isso. Tem a comunhão, a edificação, justamente, a convivência, mas o serviço, o ministério, lá onde trabalha. Por exemplo, professor na escola. Se você, glória a Deus pelos professores infantis, eles desde cedo podem já trazer a criança dentro da perspectiva apostólica, né? Isso revolucionou dentro da tua casa? Revolucionou dentro da minha casa. Mudou. Os amigos deles, né? Não só na obra, mas os amigos mesmo começaram a se interessar mais, porque ele falava, né? Muitas pessoas se reconciliaram, foi uma bênção também. E nós estamos falando aqui reconciliava porque ele faleceu, né, em 2020, né? Mas marcou. Né? E foi em decorrência de um efizema? Foi câncer na pleura. Por causa até do serviço da obra, né? Aquela questão da cal, aquela poeira toda, né? Mas ele deixou... limpava telhado, né? Também. E ele não subiu com a máscara uma vez lá, e quando nessa vez ele já desceu já com aquele pó dentro dele lá. E aí começou o processo. Mas ele deixou esse testemunho, Deixou. Né? E assim, havia muita característica pastoral, evangelística, né, no movimento dele. O fato, né, que você sempre compartilha e conta pra gente, que quando você ia lá, ele preparava, não era uma coisa assim, deixa eu ver o que tem pra Deixa eu fazer. só colocar aqui, ele fazia uma rabada. Ele ia atrás, comprava, ele comprava, preparava. Bem pastoral isso. Bem né? pastoral. Bem pastoral.
né? E a alegria de ver Isso. as pessoas comendo e se Isso. deliciando. Ele tinha uma voz bem grave, né? Então ele Isso. falava assim, dava aquela risada, né, Vera? Ele congregava as pessoas à volta em mesa. volta da mesa. Aham. E ali nós conversamos sobre o evangelho, sobre todos os assuntos ali, comendo. Sim, que né? bênção isso. Que E uma vez benção. o apóstolo fez um ato profético lá de preparar a mesa diante dos inimigos, tudo, né? É. Então, veja, a importância, compartilhe com o pessoal a importância de respeitar a esfera de ministério do outro. É muito importante você colocar fronteiras, claro, respeitando o ministério do outro, sem desprezar, porque o corpo são juntas, né, que se colocam assim, né, para formar o corpo. Não tem só o braço, não tem só a perna, não tem só o olho. Tem que estar tudo funcionando. Eu preciso do olho para enxergar. O outro precisa da mão para pegar, né? O outro precisa da perna para andar. Sim. Se não tiver, fica tudo separado, como é que vai fazer? Né? Aí não funciona. Então é preciso que o corpo seja unido, realmente. O Apóstolo, movimento, o movimento, o movimento acontece dentro dessa perspectiva. Esse amor, esse respeito, Justamente. as diferentes pontos de vista, Isso. chamados. E aí, Dons. e a questão do casamento em si? Há um antes e um depois? Conta Ah, aí. sim, antes era um desastre. Havia muita contenda. Havia muita contenda, a gente não conversava, um ficava na sala, outro ficava no quarto, né? Outro na cozinha, e era uma bagunça. Era uma bagunça, e a partir do momento dessa compreensão do apostólio, da escola de Sacar, que trouxe isso, Estabeleceu essa ordem. estabeleceu essa ordem de conversar, de um ouvir o outro, né? Compartilhar as experiências, né? E aquilo foi crescendo, uma maravilha se tornou depois do casamento. Que bênção. Aí que benção. nós começamos a sair, porque a gente gostava de viajar, a gente tinha parado, né? Por minha causa, trabalhando. Começamos a viajar, sair na rua de mão dada. Uau, que benção. Era muito bom, era muito bom. Foi uma restauração, Foi. né? Uma restauração. E aí o Não tem Espírito preço. Santo, e aí o Espírito Santo então foi potencializando Foi. o teu ministério pastoral. Isso. Como é que foi esse processo, né? Já que agora a família estava em ordem, o casal estava em Isso. ordem, né? Cada um na sua esfera, e agora Justamente. você no seu ministério pessoal. No meu ministério pessoal, antes de tudo isso, eu tinha uma baixa autoestima assim terrível. Né? Eu era bacharel em direito, fazia direito, depois me tornei advogada, fiz terapia familiar sistêmica, mediação. E depois que a minha vida estava organizada, eu fui colocar meus dons em ordem, né? Tudo foi junto, né? Praticamente, caminhou junto. Sim. Fui colocar meus dons em ordem e aí, nesse processo, né, que os apóstolos também me ajudaram, me apoiaram, às vezes me empurraram. Vamos! Eu me encaixei no ministério pastoral, né, na área de cura e libertação, onde eu exerço meus dons hoje. Né? E é uma benção. Com Mas intercessão. Com intercessão. Começou com a intercessão. Meu dom que abre O dom porta. que abre portas. Meu dom que abre porta é intercessão, né? Desde quando eu me converti, já me colocaram na intercessão sem eu saber nada. Aí vem aquela aula. Sim. Aí foi até que eu fiquei na intercessão no Ministério Ramo Estendido, né? E os apóstolos me orientando, ensinando, porque, né? A gente estava naquela coisa bem pastoral, nada de apostólico, né? E aí eu fui aprendendo, né, com os apóstolos ensinando, apoiando, até que chegou onde eu estou, né? E o que você Intercessora. faz? E o que você faz hoje no campo do ramo estendido? Bom, agora me submeti, né, à direção do Senhor, né, que o Senhor falou que você vai trabalhar no Ministério Integral. Você não queria? Não, de jeito nenhum. Então conta essa peleja aí. Mais uma. Aí Mais uma que não queria. o Espírito Santo usou os apóstolos, né, faz tempo, né? Mais de um ano. Sim. Para falar que o Senhor me queria no Ministério Integral. E eu falava, Deus que me livre, Deus que me livre. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver
independência, né? E inclusive para ajudar a obra. Sim, esse argumento. É o argumento. Ele é um argumento muito especial. Eu quero ofertar. Como advogada, mediação, conciliação, o que eu ganhar vai para a obra, eu quero ofertar. Porque você tem a aposentadoria. Já tem a né? aposentadoria. Que não é assim, uau, mas todo mês está ali. Tá. Né? Mas eu não queria tava mais. bom, né? Não, ganância. Essa é uma questão muito importante, porque às Ganância. vezes a pessoa não se dá conta É, que ela é a oferta. Pois é. justamente. Então, nada que ela ganhar no mercado Que ela vai ser suprir, vai né? suprir. O que Deus está requerendo. E Deus está requerendo a pessoa. É. É isso mesmo. Aí foi indo, aí começou a bagunçar tudo, as finanças, né? Foi dando certo. Até que eu me submeti. Aí você pegava os casos, não enrolava dava aqui, certo, enrolava lá. enrolava, não dava certo, não ganhava, demorava para sair, né? Aí eu me submeti. Quando eu me submeti, a porteira abriu. E aí começou a colocar ordem novamente. Comecei a colocar ordem novamente. Demorou quanto tempo para você assim, definir? Não, Senhor, eu vou então. Mais de um ano. Mais de um ano. Veja, olha, isso eu acho que é até importante a gente Sim. trazer. Mais né? Isso. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou fazendo tudo que Deus está requerendo. Não é? Não, mas Sou eu dizimista, eu sou ofertante. eu estou obedecendo, já fiz de tudo que Deus pediu, eu já fiz e tal. Eu creio que nesse um ano em Tarará, muitas vezes você E a falava religiosidade mata. restringe, Restringe, amarra. Eu não aceitava de jeito nenhum até que eu me submeti. Eu me submeti, o Senhor abriu as portas. Que benção. Ai, que No lindo, tempo né? de portal aberto, acesso livre. Então, veja a importância é o seguinte. Muitas vezes as portas do reino não se abrem por rebeldia, né? A gente mesmo que fecha. Por resistir aquela aula. a A religiosidade, religiosidade fecha a porta. Então, Porque na minha cabeça eu ia ganhar para trazer para o ministério a oferta. Agora, Mas é que o apóstolo falou, a oferta era eu. Mas na cabeça de Deus era você. agora, a questão é o seguinte, por isso, cada um no seu quadrado, Isso, né? Cada um no seu lugar. justamente. Então, há pessoas que Deus vai chamar, como a Eliana, a sua irmã, Justamente. né? Que vai chamar para o mercado, para ganhar dinheiro, para investir no reino, mas é o chamado dela, não é o seu. É o dela. O seu é no Ministério Integral. Ministério Integral. E cada área, esfera, Sim. tem os seus desafios. Não há Sim. dúvida. Porque, gente, esses dias eu estava pensando, né, eu estava orando, eu lá com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, parece que quando a gente fala aquela palavrinha assim, eu sou pastor, ou fala, eu sou apóstolo, a pessoa esquece que a gente é pessoa. Que a gente é ser humano, né? É como se fosse uma classificação assim, Sim. diferenciada, e não é. Cada um vai ter os seus desafios. Tanto aquelas pessoas que estão no mercado, tem um chamado para a esfera do mercado, Sim. que é a igreja estendida, Sim. quanto os que têm, no caso, nós três aqui. Nós três aqui. Nós três temos o chamado para o tempo nuclear, integral, tempo né? integral, Para a igreja nuclear. Por tempo isso integral. que é importante tudo aquilo que a gente falou na temporada 1 Isso. do De Volta ao Plano Original, os vários temas que nós fomos abordamos, trabalhando, né, para você. E é isso que nós estamos trazendo para estabelecer aqui esse modelo que foi modelo de construído, testemunho, né, neste lugar, nesta que já gleba. não é só nós dois dando testemunho, Isso. mas trazendo irmãos e irmãs de diferentes experiências, gerações diferentes, E você operações diferentes. você está conosco há quanto tempo? Desde a escola de Sacar? 2010. 2010. Abril de 2010. Então, Fazendo 12 Ele anos. 14 saía da 14 escola de anos. Sacar mudo. Tava tentando organizar aqui, ó. O senhor trabalhando da Zona Leste para a Zona Sul, sem falar nada. Isso em São Paulo, hein? São Paulo.
1h30 mais ou menos de trajeto. Né? Mas, Vera, Olha... e como tem sido agora, você conta um pouco pra gente esse atendimento de libertação e cura interior que tem sido desenvolvido dentro de um modelo apostólico. Apostólico. Olha, eu tenho visto as pessoas sendo transformadas, né? Dentro do apostólico, não tem aquela coisa de ficar passando a mão, não. É falar a verdade, né? Com amor, né? E as pessoas estão se libertando, elas mesmas já estão se arrependendo, entendendo a importância do arrependimento, a importância de crucificar a carne, além dos treinamentos, né? Nas ministrações a gente enfatiza, né? Então é gratificante ver o desenvolvimento das pessoas. Então, né? Então você faz lá no trabalho, você faz uma interação dos treinamentos Sim. com a realidade da pessoa que ela está vivendo. Justamente. E isso faz diferença? Faz diferença, claro. Porque no Ministério de Libertação, na hora que você está ali 1h com a pessoa, 1h15, você não vai dar fundamento para ela. Não dá tempo. Não dá tempo. Né? E nos treinamentos, né, ela aprende. Né? Que nem na escola do reino, que você aprendeu a ter sua oração pessoal, guerrear, sua guerra pessoal, né? Bradai, né? A intercessão de guerra, tudo isso. Né? E a palavra, né? Aí a palavra. gente até lembra, só para puxar um pouquinho, a questão do EAD, a importância Isso. do EAD. E aí a gente recomenda, né? Se a pessoa não viu, né? Olha, então você veja o treinamento tal. E isso vai como o quê? Como tarefa? Como é que é? Como tarefa, vai como tarefa. E se a pessoa, assim, você deu a tarefa, ela volta e não cumpriu a tarefa? Aí a gente fala, tem a paciência, né, de explicar e falar, olha, então infelizmente agora não vai dar pra, né? Fazer o que estava programado. O que estava programado, você faz outra coisa, mas o que estava programado não dá pra fazer. Se a pessoa não tem entendimento, precisa de fé, precisa né? de fé, de disposição. Então, conta pra gente o seguinte, quando a pessoa chega lá para ser ministrada pela primeira vez, como é que a coisa acontece? Tem alguma questão que vocês já abordam? Vamos lá, pastora Vera, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um atendimento. Me ajuda, pastora Vera. Aí nós temos uma série de perguntas, né? Primeiro, se quem é Deus, quem é Jesus, Espírito Santo, se é salvo, se considera salvo, porque muitos não se consideram salvos, né? E se já viram o treinamento conhecendo quem é Jesus, né? Desenvolva sua salvação. Quanto aos dons, quanto às primícias e os dízimos, né? Porque se você não dizima e não participa da primícia, fica difícil, né? Porque são coisas que vai primeiro. Quem é o primeiro na nossa vida? Então é a pergunta que nós costumamos fazer, né? Quem é o primeiro? Então tem as primícias, tem o Senhor, né? Tem os dízimos, né? E a tribo de Judá. Porque é importante a gente compreender que o reino de Deus e o próprio Deus, o nosso Deus é um Deus de ordem. Isso. E de aliança. E de aliança. Então é preciso que esses fundamentos sejam devidamente estabelecidos para dar sequência no processo. E muitos deles trazem consigo as promessas e até a retaguarda do Senhor, né? O respaldo do Senhor. Justamente. Adoração, né? Leitura bíblica. Leitura bíblica é a primeira coisa. Tem um plano de leitura bíblica? Isso. Se não tem, vocês estabelecem. Eu estabeleço, começa 1 João, aí vai indo. Né? E agora, então, é o seguinte, isso tem sido estabelecido, você já tem trabalhado e visto os testemunhos. Isso. Né? Você pensa em voltar? Não, eu penso em ir à frente. Eu penso em ir à frente, né? É diferente, compartilha conosco assim, é diferente o Ministério de Libertação e Cura Interior do velho odre e o Ministério de Libertação e Cura Interior de maneira apostólica? É diferente.
Porque no velho odre, o que acontece? Você fica repetindo, sem saber o que você está fazendo. Uhum. Né? Fica quase uma coisa assim. Fica um mantra. Sei. Fica que nem um mantra. Agora, no apostólico, você vai saber o que você está fazendo. Por que é que você está renunciando àquilo, né? Então, esse mover Da onde veio? do convencimento, buscar esse convencimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E mesmo assim, tendo discernimento Isso. de cada caso, cada Justamente. situação, e não simplesmente aplicar regrinhas espirituais. Não, regrinha não. Né? A pessoa tem que saber o que ela está fazendo, tem que conhecer a palavra, porque não adianta nada você falar para a pessoa expulsa um demônio se ela não sabe quem é Jesus. Quem que vai ocupar aquele lugar Pois é. na vida dela? Não tem Né? como. Se ela não sabe adorar, louvar o Senhor, né? Não tem disposição. Não tem disposição de ler a palavra. Fulano, você lê a palavra? Não. Falei, mas você precisa ler a palavra, porque é a palavra que liberta. Né? Você vai lendo a palavra, ela vai entrando, vai libertando. A palavra é o Jesus, gente. Tem que, né? E aí a gente vai tremendo, vai trazendo. Nós cremos nisso, né? Sim, cremos. Nós Né? colocamos isso em ação mesmo E faz nós- diferença. E nós glorificamos a Jesus porque nós não somos pastores, né, apóstolo Daniel? E nós sempre temos clamado, Senhor, levanta pastores, levanta pastores. E a pastora Vera é uma das primícias desse Bem clamor. mais, eu creio. Com Amém, certeza. né? Já estão chegando. Já estão chegando. Tanto que nos treinamentos nós temos tanto o presbitério profético, que são os irmãos que já passaram pelo reconhecimento, né, do Sim. ministério, do seu chamado Ou profético, dons proféticos. dos dons proféticos, e temos o presbitério pastoral, que é formado, né, operado, vamos dizer assim, por essas outras pessoas que têm o chamado pastoral. Ou o dom pastoral. Ou o dom pastoral, que operam nos dons pastorais, Isso. né? Que é o dom de misericórdia, dons de socorro, dons de suporte. E tem sido assim lindo ver, né? Porque as pessoas, elas tanto, os participantes, eu digo, tanto se direcionam para o presbitério profético, quanto também se direcionam para esse presbitério pastoral ali, Justamente, em que elas recebem uma oração pela necessidade. Isso. Que ela Como é expõe que ali é? na hora. Como é que é o presbitério pastoral? A pessoa chega lá, Ela chega, nós perguntamos pelo que você quer que ore, qual é a sua necessidade? qual a sua necessidade. E aí nós oramos por aquilo, né? E tem muitos que despertam, tem muitos que são curados ali. Uau. É tremendo. E agora nós vamos falar, né, dentro do pastoral, nós temos uma equipe de oração por necessidade, que inclusive está no aplicativo Isso. do Ramo Estendido, para qualquer pessoa colocar lá o seu pedido. Conta pra gente, como é que é? A pessoa manda o pedido? Ela manda o pedido ou pelo aplicativo ou pelo WhatsApp da equipe pastoral. Ela manda o pedido pelo que quer que ore, né? A necessidade. E muitos têm sido curados. Muitos. Covid, dengue, câncer, muitos estão sendo curados. Uau. Doenças que a gente nem sabe, nem lembra nome, né? Doença que eu nem Emprego, né? Emprego, Várias pessoas venda de imóvel, colocando. família, né? Sim. Alinhar a família, né? Tem vários, qualquer assunto que a pessoa colocar ali, nós oramos. Né? E o Senhor está bradando porque a equipe vai, ora E eu acho tá tendo lindo, frutos. e principalmente, né, quando muitos, nem todos retornam, como aquela Não. história dos leprosos, 10, né? Só um voltou Isso. para agradecer a Jesus. Mas esses que voltam e falam, olha, muito obrigada, Isso. aconteceu assim, aconteceu... É uma alegria, É não uma é? alegria. É uma alegria. É um presente que o Senhor tem dado pro ministério. E é uma bênção ter a equipe desses. Uma equipe maravilhosa. Dedicada ali. Sim. Uau. Né? Mas Pode tem um contar, outro cara. grupo de Pode intercessão contar. Tem. que é específico para o Isso. campo do Ramo Estendido Tem. também.
os guerreiros lá, os intercessores, né, estão ali firmes também na sua posição, intercedendo, guerreando. Aí é pelo campo do ramo pelo estendido. campo do ramo estendido ali. Uau, né? que E pensa, tem frutos também. Tem frutos também. Eu creio que Deus brada ali. Glória a Deus. E, irmãs, é isso, pode falar. Na questão das lives do ramo estendido, né? Nem a palavra de avanço. Além do EAD, né? Nós falamos com as pessoas que vão passar por libertação para participar da palavra de avanço, que nem esses 10 dias, né? Sim. Falando da obra da carne. Cada dia uma obra. Cada dia uma obra. Quando eu passo para o pessoal o EAD da vontade contaminada, eu falei, veja junto com Gálatas 5. Aham, isso. Agora tá ali. Tá no destaque lá no arroba tá AP Adriano José. Não tem desculpa. Tá mastigadinho. Tá tudo ali. Porque muitos pastores e pastoras, eles se desgastam em ministros de libertação porque não enfrenta a questão da carne, né? Isso, justamente. E às vezes não é demônio, é Não, carne. é carne. Isso, essas lives, sim, estão sendo muito importantes no processo de libertação. A questão é que uma frase que a gente sempre usa, tira a carniça que o urubu vai embora. Isso, né? mata ele de fome. Então, quando a gente crucifica a carne, Sim, realmente trabalha contra essas obras da carne, sim. é isso. Os demônios, os satanás, eles ficam sem ter ali do que Onde pegar, né? pegar. Eles vão embora. Então, irmãos e irmãs, é esse trabalho que nós temos feito e testemunhado. E hoje, Com testemunho da vida maravilhoso, impactante da vida, do ministério da pastora Vera. E é isso que nós estamos comprometidos aqui com o Centro Apostólico, aqui o Hub 5x7 Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. Então, quando você investe, você não investe em pedras, você investe em pessoas, em famílias, em vidas. Tá? E isso tem sido assim, nesta segunda temporada, como a apóstola diz, não só o nosso testemunho, mas aqueles que estão caminhando nesta visão. Amém? E esse investimento, veja, vai tanto para quem, as pessoas que vão se chegando no trabalho, igual tempo integral, mas também para a gente ter a estrutura, montar essa estrutura, construir, né, tudo isso para que este lugar seja um lugar assim gostoso, que receba bem as pessoas. E você, Isso. está satisfeito? Eu tô Feliz? feliz. E a gente Tá valendo quer a pena? Tá valendo a pena. Avançar mais, né? E agora com a construção aqui do Centro Apostólico aqui, do Hub 5x7, Esferas Apostólicas, ampliando tudo isso, né? Para esse lugar. Até as estratégias vão se ampliando, né? E a gente sempre diz, no campo do ramo estendido, sempre tem espaço para o seu dom. Isso. A Sempre. questão é o dom. A questão é o dom. Amém? Basta se submeter ao tratamento. Aos aprender. processos, desconstrução, Desconstrução, construção, subir em adoração, Ação, descer em descer em guerra, de estação em estação, de força em força, de fé em fé, de glória em glória. Glória. Para você investir é simples. Há uma única chave Pix, o e-mail projetocampinas@ramoestendido.com.br. É simples. projetocampinas@ramoestendido.com.br. Para você conhecer esse projeto, toda essa visão, é só você mergulhar aqui no arroba Hub 5x7 no Instagram e no link que nós temos, Hub 5x7 Esferas Apostólicas.com.br. HUB 5x7 esferasapostólicas.com.br. Aleluia. Muito obrigado, Vera. Amém. Glória a Deus. Shalom. Papai é Deus bom. abençoe.